Qual foi os Eu penso maiores desafios que vocês tiveram neste processo? eu fui para o hospital uma altura. Ai, meu Deus, veio o povo. Vá, conte, eu quero saber essa história. Por Então quê? foi assim, na última fase, na última ativação que eu tive, eu estava com Covid, ok? Ah, Eu recebi a última fase, fiquei uma semana em casa, não tive nenhum sintoma do Covid, assim, nenhum. Eu nem dor de cabeça, eu simplesmente fui fazer o teste porque a minha filha estava com sintomas e eu resolvi fazer o teste e eu estava positiva e ela estava negativa. Então tive que ficar em casa, porque na altura nós ficámos uma semana em casa. Então recebi a última parte, a última ativação, e eu estou a dormir nessa noite e acordo com uma dor horrível no peito. Assim, uma dor horrível. Uma coisa daquelas que te pega uma faca eu aqui. sei o que é isso. E eu acordo, ai, que é isto? Que é isto? O problema é que eu estava com Covid e eu pensei, isto, não sei, pode ser alguma coisa do Ah, Covid. Eu não conseguia respirar. Eu não virava para o lado, eu não conseguia respirar. Tinha dores constantes. Eu pensei, isto é alguma coisa do Covid. Liguei lá para a linha dos médicos, eles disseram, melhor ir, pode ter uma embolia pulmonar, qualquer coisa relacionada. Fui para o hospital, não tinha nada. Fizeram um teste sobre embolia pulmonar, ataque cardíaco, tudo, não tinha nada. nada. Não tinha nada. Eu fui, ainda bem. Chego a casa, então, se não tenho nada, isto é espiritual, não é? Sim. E então eu percebi que esta última ativação, porque na última ativação é uma energia muito forte que entra da Alcione e que começa a carregar os nossos códigos trazidos, que nós trazemos para os nossos códigos estelares, não é? Pelos nossos vários chakras, a coisa é extremamente forte. Só que quando aquilo começa a circular pelos nossos chakras, começa a identificar um bloqueio, e aquilo era um bloqueio que eu tinha. Esse bloqueio tem a ver com uma vida que eu tinha na vida de Jesus. Eu acho que até contei isso acho que foi no vosso canal que eu contei essa história. Que eu tinha uma Mas vida. conte de novo. Vamos tentar saber isso. Aquela altura que eu estava umas pais são evangélicos e entretanto eu saí da igreja e então a minha filha um dia disse que quer ir na Páscoa, quer ir à igreja. E eu, ok. E então estávamos lá na igreja e estão a fazer a Paixão de Cristo na Páscoa, não é? É normal. Estão lá a fazer a Paixão de Cristo e eu de repente olho para trás e vejo lá o Jesus, o que vinha fazer de Jesus, vinham com umas correntes e aquele barulho. E quando eu olho para trás vejo aquela cena. Quando olho para a frente, já não estou ali. Estou noutro sítio, com um muro e com uma luz amarela. Estava noutra época, noutro sítio, quando eu vi. Imagina, olhas para trás, estás num sítio, olhas para a frente, estás noutro, eu assustei-me, onde é que eu estou? E senti uma dor no peito, uma coisa assim muito assustadora. Depois percebi que estava na Paixão de Cristo mesmo, só que eu não vi nada. E automaticamente senti uma dor muito forte no peito e automaticamente eu volto para o meu corpo. Quando volto para o meu corpo, eu levanto do banco, onde é que eu estou, porque já não sabia outra vez onde é que eu estava. Foi complicado aquela reação de voltar outra vez e vi que estava na igreja, levantei-me, só quando eu vi que levantei-me, o Jesus da igreja estava aqui a chegar ao meu lado, a passar ao lado de mim e eu não conseguia passar. E automaticamente o que é que eu fiz? Eu recolhi aquela dor que eu trouxe, porque quando eu cheguei ao outro lado, aquela dor abriu-se no meu peito, uma dor horrível. E eu recolhi aquela dor. E nesse momento eu fiz aqui um nó. Eu senti exatamente a dor a concentrar-se e a ficar aqui presa. Isto foi mais ou menos há uns 13 anos ou mais. Pai, 13, 12, não sei, 12 anos talvez. E ficou aquela dor. Entretanto, eu fiz muitas terapias, eu revisitei aquela vida, eu fui, e não conseguia. E nunca mais saía, estava sempre aquela dor a incomodar-me, sempre aquela dor. E eu já reconheci aquela dor. Entretanto, quando eu percebi que não era o Covid, estou lá no método lar, estava no solar, e de repente aquilo fez-se luz. Esta é aquela dor, é exatamente o mesmo lugar. Entretanto, eles começaram-me a limpar, eu comecei a sentir uma dor que ultrapassava o meu corpo, que vinha daqui, e que ultrapassava e que me passava um meridiano. Eu tinha um meridiano bloqueado. E eles retiraram-me aquilo, a dor passou, assim, na altura do eu a sair, não é? Não sei se vocês já tiveram essas experiências quando estão-vos a tirar alguma coisa, dói, mas entretanto aquilo saiu. Mas saiu, a dor foi automática, saiu, nunca consegui respirar normalmente, consegui ficar normal e nunca mais tive essa dor. Tive outras, mas não tive, essa já não tive. Temos outras, não é? Mas há sempre que trabalhar. Mas eu penso que a mim deu-me uma certa rapidez nos meus processos. Muito mais aceleramento. Acelera bastante os processos. Por exemplo,
esta semana estive a trabalhar uma coisa que eu não conseguia resolver desde os meus 14 anos. Que eu entendia, que eu percebia, só que a origem, como era lá gigante atrás, porque há um problema que eles me explicaram com as sementes estelares. É assim, por exemplo, eu não tenho com as sementes estelares, eu não tenho karma aqui, nesta terra, porque a lei do karma existe aqui, não é? É uma gambiarra para, como vocês sabem, o acidente solar que nós tivemos, não é? Então tiveram que criar um sistema. Como nós não reconectávamos com a matriz, tiveram que fazer um sistema, criar o sistema do karma, para nós lidarmos com estas questões. Não é? Só que assim, eu não tenho karma aqui, eu tenho as minhas vidas passadas, que fiz muitas coisas, mas estava tudo mais ou menos resolvido, que é isso que nós fazemos. Nós vamos voltar para a matriz, percebemos a nossa experiência, aproveitamos o que é bom e continuamos a nossa vida. E a coisa estava resolvida. O problema é quando nós chegamos aqui. Quando nós chegamos aqui, a coisa complica, porque as emoções aqui estão ao rubro. E nós, de vez em quando, decidimos somatizar essas vidas aqui. Por exemplo, se nós temos uma vida de guerra, mas está tudo resolvido lá para trás, só que chegamos aqui e começamos a inserirmos na política, começamos a ficar começamos a energia, começamos a criar karma e muitas sementes solares ficaram presas por causa disso aqui. Não é? E então, a questão da matéria, né? A gente fica muito presa. Mas nós temos que perceber, não é? Por isso é que nós temos que despertar. O que é que temos que despertar? Para não ficarmos presos aqui, para perceber que isto é uma ilusão, que não é assim tão... que não é assim. É assim, mas não é tanto assim. É para não somatizarmos as dores que trazemos do passado, porque o problema é que as nossas emoções, que é isso que eles me explicam. Porquê que o coração é tão importante? Porque no coração, o coração é um processador de emoções e as emoções atravessam o espaço e o tempo. As emoções. E então trazemos isso de lá. Então imagina, eu posso ativar isso. E eu, que eu estava a explicar em relação a isso. Agora a propósito de quê? Eu tinha foi muito interessante, porque eu tive um bloqueio a nível emocional de contraparte, que eu aos 14 anos decidi que não ficava com o rapaz que eu gostava, porque eu achava que eu não merecia. E então segui outro caminho. Esse caminho fez com que eu bloqueasse a minha vida toda a nível emocional e por causa de um problema que eu tinha lá para trás. Eu somatizei aquela dor. E eu finalmente, passado isto desde os 14 anos, consegui perceber isso. E consegui perceber que era um problema que eu tinha com a minha contraparte noutra linha do tempo, noutra história, que não tem nada a ver com esta. E também percebi uma coisa quando eu estava no portal. Ok, e se eu não tivesse escolhido assim? Se eu tivesse escolhido de outra forma? Então eles mostraram. Se eu tivesse escolhido de outra forma, eras extremamente feliz, tinhas uma vida amorosa feliz. No entanto, não te tinhas desenvolvido a nível espiritual. Ah, tá, pelo menos. Porquê? Porque eu não ia à procura. Eu era feliz, mas a minha missão não é ser feliz aqui. A minha missão... Isso é bom porque te deixa com a culpa, né? É trazer o solar, é trazer um trabalho espiritual, e para isso eu precisava de alguma forma buscar a espiritualidade. Como é que eles encontraram essa forma? E eu ter esta dor com a minha contraparte. E só agora é que eu, através do solar, consegui curar isso. Pode ser que agora mude. Porque como agora já sigo o caminho espiritual, pode ser que eles me enviem um namoro. Nunca se sabe, envia mesmo. Mas até lá não foi. Agora sim. É direto, que eles mandam. Vai que não é o que você quer. Estou a brincar, mas tinha que andar da perna. E então, como nós não viemos aqui só para ser felizes, nós viemos aqui em missão, quem veio aqui em trabalho, muitas vezes tem estas dificuldades, estes obstáculos, mesmo para incentivar o nosso lado espiritual, para nos encontrarmos, para encontrarmos a nossa missão. E só agora com este método é que deu-me clareza para perceber. Percebi. Eu já sabia que tinha esse problema há muito tempo. Eu entendia o meu problema, eu sabia, mas eu não o conseguia resolver. E através do solar, eu conseguia, e é muito interessante, é porque quando nós vamos lá fazer as perguntas certas, porque nós estamos com a nossa equipa, e é muito importante eu fazer as perguntas certas, porque assim, mais ninguém sabe que isto é o meu caminho, ninguém sabe qual é a minha grande, tem que ser eu a fazer essas perguntas, tem que ser eu que esteja em contacto. Já acabou a época dos gurus, dos intermediários, dos facilitadores, de toda a gente. Agora somos nós, os nossos mentores, nós e a nossa equipa. Porque senão, nós nunca vamos encontrar a verdade. Que para mim foi sempre assim. Eu tenho que encontrar a verdade. Foi sempre o meu mote de vida, é a verdade. Não é? Então, se nós queremos a verdade, a única forma é esta. E não é fácil, não é... É demorado, dá trabalho, mas é a única forma.